Olá! Sejam muito bem-vindos. Fique à vontade. Pega aí sua xícara, sente-se à mesa e vamos conversar. Conversa hoje. O caldo é grosso. Não é leitinho, não é principalmente o leite materno. Ele tem muito nutriente. Mas às vezes quando a gente olha assim, parece ralo. Mas ele nutre. Ele nutre por um tempo determinado. Até os 6 meses, a criança ela pode tomar o leite materno, só o leite materno, e ela vai estar muito bem nutrida. A partir de 6 meses, ela já tem que começar a ingerir alguns alimentos para complementar, né, o leite. E é assim, né, nossa vida. Às vezes, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente precisa de nutrientes mais fortes para a gente poder ficar mais sólidos. E hoje é daqueles dias que você tem que nutrir bem, muito bem nutrida. E eu te digo que para vencer o seu maior inimigo ao qual eu quero te apresentar ele hoje, você precisa estar muito nutrida. Muito nutrido. Então eu quero te apresentar hoje o seu maior inimigo. E claro que ele não anda sozinho. Ele tem intervenções. Mas o seu maior inimigo talvez você já saiba, é você mesmo. Se você se olhar no espelho, você vai ver agora o seu maior inimigo. A velha criatura que nós temos que afogá-la naquela piscina todos os dias. A velha criatura que nós não temos que deixar vir para fora. Mas tudo é um processo, né? A gente é salvo por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Mas nós nos tornamos verdadeiros cristãos, pequenos cristos, imitadores, cópias de Jesus, na medida que a gente vai se matando. Na medida que a gente vai matando a velha criatura, que a gente vai matando o velho homem, para que o novo, o semelhante a Jesus, renasça e ganhe espaço necessário. E eu quero ler um texto com você que é um texto que acho que relata todos os nossos sentimentos e até mesmo fases. Se encontra lá em Romanos, capítulo 7. Eu vou começar a ler a partir do 15, que diz assim: Portanto, o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Portanto, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Portanto, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou-lhe graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui o apóstolo Paulo está demonstrando em palavras clássica, temível, irritante às vezes, luta entre a carne e o espírito. A nossa carne, ela é totalmente inclinada ao pecado. Ela deseja o pecado. Ela tem fome e sede de pecado. Agora, o nosso espírito, bem estabilizado, ele tem sede e fome de justiça de Deus. Ele tem fome de Deus. Ele tem a fome de fazer a vontade de Deus. E nós precisamos escolher quem temos nutrido. Quando aceitamos, como eu falei, Jesus, nós somos salvos por meio do sacrifício de Cristo, a gente ainda não se tornou um cristão.
A gente ainda não se tornou a imagem e semelhança de Cristo. A gente ainda carrega os desejos pecaminosos de uma forma muito forte, muito atraente. Até porque nós estamos inseridos no contexto a qual todos cedem à carne, todos cedem os seus desejos, todos realizam o que querem. Eu senti vontade, eu vou lá e não vou me negar. Eu vou fazer. Eu vou cometer, é forte demais. O desejo do pecado é aquilo muito forte. É aquilo que te faz negociar com o que você realmente quer, com aquilo que realmente você deseja. Mas à medida que nós vamos crescendo no Espírito, nós vamos nos aprofundando em Deus e venhamos nos diminuir e Ele crescer em nós conseguimos vencer. Para me explicar melhor para você isso, eu quero te dizer, sozinho você não consegue vencer o pecado. O pecado ele é muito forte. Além do desejo da carne ser muito forte e atraente, ele conta com o ajudante dele, Satanás, que fica facilitando e nos oferecendo, nos esfregando na nossa cara facilidades de aborrecer ao nosso Senhor e ceder os desejos da nossa carne e fazer aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável ao Senhor, aquilo que vai contra a tudo aquilo que a palavra nos ensina. Mas quando a gente entende que é uma luta forte, uma luta grande, e a gente conta com a ajuda do Espírito Santo, que nos empodera a vencer o pecado. Porque se eu falo que eu estou cheia do Espírito Santo e eu não consigo vencer o pecado, eu estou querendo dizer que o poder dele é insuficiente. E o poder do Espírito Santo ele é suficiente para que eu vença o pecado. Só que mais uma vez eu quero explicar. No começo, enquanto você está no raso, intimidade no raso, vida com Deus no raso, é muito complicado porque você ainda está alimentando muito sua carne. E sua carne, ela está vendo e desejando muitas das coisas. E você está naquele núcleo que é mais fácil ceder. Então você vai ceder. Por mais que você não queira ceder, quando você vê, foi mais forte do que você. Porque sua carne está muito bem alimentada. Então ela está forte para cair no pecado. Mas ainda que ela caia, o Espírito Santo é aquele que lembra que mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Então é só você se arrepender. Sempre que você realmente não conseguir vencer a sua carne, tem um caminho de volta, que é o arrependimento. O arrependimento sincero, genuíno. Aquele arrependimento que gera o fruto da obediência. Aquele arrependimento que vai gerar que você venha agora cumprir a vontade e o desejo do seu pai. Então, quando a gente está falando aqui sobre o bem, né, que eu quero fazer ou não faço, cara, eu já vivi muito isso. E às vezes, né, a gente não é super mulher espiritual. Tem tempos que às vezes a gente também tá meio fraquejado. Eu falo que o meu período menstrual, né, que é o período que os hormônios estão gritando, eu falo que é o meu período de saúde. É quando não é demônio, mas é hormônio, e o hormônio ele mente pra gente, ele nos engana. Uma hora a gente tá com uma ira imensa, outra hora a gente tá melancólica, chorando pelos cantos, e uma hora a gente tá alegre, querendo conquistar várias coisas, e outra hora a gente tá triste, deprimida. Esses são os hormônios. Então, se é difícil para as pessoas que estão no nosso convívio lidar com a nossa oscilação, né, de humor, imagine nós mesmas, né? Então, a gente às vezes acaba errando e cedendo, porque a gente tá em descontrole emocional devido aos hormônios. Mas, no normal, quando você, por isso que a Bíblia te chama para uma consciência, né? Andeis sóbrio. Se é para se embriagar, que se embriague do Espírito, esteja, né, cheio do Espírito, ao ponto que ele tome a frente e tome a decisão por você. Isso é verdade, isso é real. Já aconteceu no início da caminhada, de muitas das vezes. E a minha vontade, eu vou ser bem sincera, era dar na minha cara mesmo, falar assim, qual burra você foi? Você vem construindo tudo certinho, agora você cedeu, você caiu. Porque é uma luta, é andar realmente numa contramão. É vir uma multidão numa direção e você querer ir para outra e ter que enfrentar aquela multidão, né? Ser empurrado, talvez pisoteado, mas se levantar para chegar do outro lado. Não é fácil. Você
ir contra os seus desejos, você encontra a sua vontade. Isso é bem dolorido e bem difícil. E nós precisamos de ajuda do Espírito Santo, para que nós venhamos vencer a nós mesmos e as astutas ciladas, intervenções, né, setas, facilidades que Satanás nos dá para que a gente venha errar. É realmente dizer não para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, talvez de uma forma muito forte, e você dizer não. E não é fácil. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Estar empoderada pelo Espírito Santo para dizer não para essas coisas. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando a realidade da humanidade. Da humanidade que conhece a Deus e quer viver uma vida reta, santa, justa para Deus. Aquele que quer passar pelo processo da santificação, porque não é fácil todos os dias a sua carne desejar algo e você dizer não. Mas como eu falei, na medida que você alimenta o espírito, na medida que ele se fortalece, já teve sim época de que eu querer responder a algo e eu senti o Espírito Santo tomar a minha frente e agir de forma totalmente diferente que eu agiria. E ao mesmo tempo eu falava, Espírito Santo, obrigado. Que o Senhor não deixou com que eu tomasse a decisão, eu agisse da forma que não iria te agradar, mas o Senhor me ajudou. Por quê? Porque o Espírito estava forte. Porque ele estava bem alimentado para brigar. Ele estava bem alimentado. Eu estava dando espaço para ele. Então, no começo, se você está no começo e você está tendo várias caídas, eu te falo uma coisa aqui. Se ame. Se perdoe. Peça perdão ao Senhor. Peça ajuda, auxílio do Espírito Santo. E continua. Continua tentando. Porque eu cheguei a falar para Deus, eu falava, Deus, em oração, chorando, eu não sirvo para ser crente. Porque eu vivo errando nessas coisas, às vezes na mesma coisa. Até que na medida que eu fui me fortalecendo com Cristo, fortalecendo na graça e no poder do Senhor, eu passei por aquelas coisas e eu só fui me dar conta depois. Sabe? Tinha uma pessoa que era aquela pessoa que recorrente, eu acabava ferindo com palavra, eu acabava não mostrando mais a carne do que o espírito. E eu queria que ela visse que eu realmente tinha mudado, mas eu falava aquelas coisas não era porque eu queria, era a minha carne, a minha essência ainda que não tinha sido mortificada, que estava gritando, mas eu não me agradava daquilo. Eu não ficava feliz com aquilo. Pelo contrário, eu me sentia pior porque eu falava, eu fui falha. Mas na hora, aquele sentimento tomava conta e eu fazia errado. Então, parecia que eu estava brincando na igreja, brincando na verdade, mas eu não estava brincando, eu estava tentando me transformar. Eu estava tentando ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E à medida que passou, e quando chegou o tempo que eu ouvi daquela pessoa, você é diferente. Não, não é possível, você não é desse mundo. Eu entendi que aquela pessoa estava dizendo, tem algo diferente. Cristo está fazendo algo diferente das pessoas ao redor da humanidade que cede à carne. E aquele dia eu fiquei muito feliz. Falei, Senhor, então eu passei nessa prova. E à medida que vai passando, a gente é convidado todos os dias a errar, a pecar, a agir segundo a carne. A carne às vezes tem vontade sim de até mesmo de falar coisas ofensivas, de machucar, de ferir. Mas aí o Espírito nos traz, né? Para a realidade, o Espírito nos preenche. E o Espírito Santo, ele nos mostra o caminho correto. E nos faz perdoar, nos faz viver algo diferente, realmente. E a gente não cede. O bem que eu quero fazer, eu passo a fazer. Eu sei que, como humano, vamos errar. Mas o que eu posso te dizer é que, à medida que o Espírito cresce, os erros diminuem. As palavras que antes não tinha sabedoria passam a ter sabedoria. As palavras que antes feria, machucava, entristecia, agora cura, liberta e salva. As nossas atitudes egoístas passam a ser, primeiro, o desejo do outro. Primeiro, o que o outro precisa. Então a gente passa a ser transformada, verdadeiramente.
pelo Espírito Santo. O desejo de pecar até vem, mas você apresenta ao Senhor e Ele te ajuda a vencê-lo. E você não cede a Ele. E você passa a fazer o bem que você quer. Você passa a fazer aquilo que você deseja fazer para o seu Pai, porque você passa a ser a imagem e semelhança dele. Então, aqui o apóstolo Paulo está mostrando a nossa briga contra a carne e o espírito. Essa briga vai ser até a volta de Cristo, ou até que ele venha nos buscar. Então, que hoje, né, você para um pouquinho e se olhe no espelho. Olhe para você, olhe para suas atitudes, porque às vezes o que você está dizendo que é retaliação, aquilo que você está falando que é inimigo te atacando, que é calúnia, às vezes aquilo que você está dizendo, tanto que a culpa do outro, que você está vivendo um momento ruim pelo outro, pela atitude do outro, às vezes é você que está criando tudo isso. Às vezes é você que está trazendo tudo isso à tona. Às vezes é você que está mostrando, está sendo essa pessoa chata, essa pessoa ranziza, essa pessoa briguenta. Talvez é você que está trazendo o furor, não a calmaria. Então, olhe para como você tem manifesto a sua carne, né? Tem se manifestado através de você. E uma das coisas que eu quero que você se faça quando reconhecer tudo isso. Não se faça de vítima da sua carne. Porque se eu ficar me fazendo de vítima da minha carne, eu não vou querer mudar. Eu vou usar de desculpa para ferir. Eu vou usar de desculpa para machucar. Eu vou usar de desculpa para fazer o errado. Eu vou usar de desculpa para pecar. Não era desculpa quando eu falo o bem que eu quero fazer se eu não faço e o mal que eu não quero se eu faço. Ele não estava com desculpa, ele estava falando, eu estou numa guerra contra mim mesmo. Eu estou guerreando contra mim mesmo para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. E a própria vida do apóstolo Paulo, quando a gente olha para a palavra, para o contexto da palavra da vida dele, a gente vê que ele foi um vitorioso. Ele venceu a sua própria carne, porque ele fez o bem para muitas pessoas, mesmo encarcerado, mesmo sofrendo açoite, mesmo condenado à morte. Ele nos alimentou com cartas maravilhosas. Ele fez o bem. Ele foi justo. Ele foi. Ele viveu. É tão lindo que ele viveu a imagem, né? Buscando a imagem e semelhança de Cristo, que ele fala: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, como ele foi de Cristo. Para ele falar me imita, é porque era um padrão bom, é porque ele tinha vencido a carne dele. Ele tinha vencido os desejos dele. E ele estava fazendo aquilo que era reto, justo diante de Cristo. Aquilo que agradava ao Senhor. Aquilo que Cristo desejou que ele vivesse. Ele conseguiu. E se ele conseguiu, eu e você também vamos conseguir. Se tivermos o auxílio do Espírito Santo. Sozinha a gente não consegue. A gente cede para as nossas vontades. Mas quando a gente tem uma ajuda, quando a gente tem alguém ali conosco, quando tem alguém ali nos encorajando, que é o Espírito Santo. Aquele que já venceu, Cristo já venceu Satanás. Cristo já venceu o pecado. E a presença do Espírito Santo é poder de Deus para dizer não para o pecado. Poder de Deus para andar sobre aquilo que ele já venceu e dizer não. Eles até fazem, mas eu não. Porque eu sou aquela que vou agradar o meu Senhor. Eu vou ser aquele servo que se dedica, se esforça, porque esforço sim, leva esforço sim. Às vezes vai ser bem dolorido dizer não para os seus desejos, mas vai valer a pena. Então, eu te convido a fazer a vontade do Senhor mediante o empoderamento do Espírito Santo para se tornar a imagem e semelhança daquele que te chamou. Então, use o empoderamento que através do Espírito Santo Deus te dá para dizer não, para que você se torne a imagem e semelhança dele. E para que você diga, o bem que eu quero praticar, eu pratico. O querer da vontade do Senhor que eu quero fazer, eu faço. Porque Ele me ajuda. Ele me sustenta. Então, saiba hoje que você não está lutando contra as pessoas ao seu redor, você está lutando contra você mesmo. Contra a sua arrogância, contra o seu orgulho, contra o seu egoísmo, contra os seus desejos
de pecar em relação a práticas sexuais, em relação a fofocas, injúrias, você está lutando contra você mesmo. Aí eu não queria falar mal do fulano quando eu vi luta. Quando a palavra vem querer sair da sua boca, pede ao Senhor, coloca guardiões. Faça como o salmista, coloca guardiões na minha boca. Não permita que saia. Não permita que saia nada daquilo que não te louve e não te agrade. Não exalte o seu nome. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Eu quero te revelar para você. Já revelei, né? Quem é seu maior inimigo? Seu maior inimigo não é aquele que tem te ofendido. Seu maior inimigo é você mesmo. Porque a forma que você reage é que importa para Deus. Não é a forma que você está sendo ofendido. É a forma que você reage à ofensa. Então, hoje, eu te convido a enfrentar o seu maior inimigo. Olhar e criar estratégia para vencer. Claro, com a ajuda do Espírito Santo. Então, ore ao Senhor, peça ajuda e se vença. Para que você viva plenamente a nova criatura que Ele te chamou para ser. E é isso. Fica com Deus e tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.